Pai do Senhor, todos os irmãos, todos os ouvintes, a todos os inscritos. Pai do Senhor, seja com todos. Eu quero, nessa data, trazer uma palavra para o coração de cada pessoa que me assiste, cada irmão, cada irmã. Você que está visitando este canal pela primeira vez. Meu nome é Pastor Francisco, sou presidente do Ministério Porta da Graça, situado aqui na rua Dr. Laureano Passos, Alto dos Passos, Juiz de Fora. E eu quero deixar aqui mais uma pregação para a sua meditação, para a sua edificação. Amém? Eu quero abrir a palavra de Deus, o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1, a parábola do mordomo infiel. Diz assim a palavra de Deus. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia me receba em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor Jesus, no capítulo 14, a Bíblia diz que ele entrou na casa, 14, versículo 1. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então, do capítulo 14 até aqui o 16, Jesus está ali assentado na casa de um fariseu, principal, dos fariseus, um dos principais. E Jesus então está ali
ministrando a palavra de Deus, né, a doutrina do Senhor, do Pai dele, no meio dos fariseus. E Jesus conhecia o coração dos fariseus. Então você pode meditar do capítulo 14 em diante até aqui o 16, 1, onde eu estou lendo, que você vai ver que Jesus está ali na casa daquele fariseu. Tem uma palavra que algumas versões não colocam na Bíblia, e é muito importante. Capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos, né? Dizia também, né? Em algumas versões é omitidas. Então Jesus está lá desde o capítulo 14, ele está sentado na casa de um dos principais dos fariseus. E Jesus conhecia o coração deles, que eles eram avarentos. E Jesus então começa a sua doutrina ali, né, ensinando ali. E Jesus estava falando para os fariseus, Jesus estava falando para os discípulos, Jesus também estava falando para os publicanos, para aqueles ricos que estavam se convertendo. Então Jesus estava falando para aquele grupo de pessoas. E Jesus, conhecendo o coração de todos, né, ele então começa a trazer uma palavra de transformação, de libertação, uma palavra de exortação, principalmente para os fariseus que eram avarentos. E a gente vê que quando essa palavrinha também, né, quer dizer que Jesus está continuando, porque ele estava falando desde o capítulo 14. E Jesus então, vendo o coração dos fariseus avarentos, Jesus então ele começa a trazer uma palavra para o coração deles. Porque a Bíblia diz no capítulo 16, você que tem a sua Bíblia, versículo 14, a Bíblia diz assim: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então, mexeu com a consciência dos fariseus. Eu quero deixar essa palavra aqui para o seu coração, a palavra de edificação, exortação e consolação. A palavra de Deus nos fala que esta parábola, ela fala de um homem rico. Ele tinha um mordomo e este homem rico foi informado que esse mordomo estava roubando, estava fazendo coisas erradas com seus bens. Então ele pediu aquele mordomo que prestasse conta. E aquele mordomo, então, ele ficou pensando ali, né? O que eu vou fazer? A gente leu aqui, roubar, né? Não sei o que eu vou fazer. Versículo 3, capítulo 16, versículo 3. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Então o que ele pensou? Já sei o que eu vou fazer. Ele chegou, né, nos devedores do seu senhor e perguntou, né, no versículo 5, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 medidas de azeite. Ele diz, né, escreve 50. E ao outro, quanto que você deve? 100 alqueires de trigo. Ele diz, escreve 80. E o senhor daquele mordomo, ele elogiou ele, né? Como ele foi astuto, né? Para dar esse desconto para os devedores do seu amo. E ele pensou, depois eles vão me receber, porque
eu estou dando um abatimento aqui, um desconto muito grande, e eles vão me agradecer depois. E a palavra de Deus, ela nos fala que Jesus, ele não elogiou a trapaça, mas sim a astúcia daquele homem, né? Ele não elogiou a coisa errada daquele homem, mas Jesus elogiou a astúcia. E diz assim a palavra de Deus, versículo 8: e louvou aquele senhor, o amo dele, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, a palavra de Deus diz que Jesus fala no versículo 9: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltar, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. A gente ouve muitas pregações, algumas pessoas isolam esse versículo para dizer, né, que se você é fiel no mínimo, se você é fiel, vamos dizer, né, se você ganha R$200, se você é fiel em dar 20 de dízimo, né, se você ganhar 2.000, você é fiel em dar 200. E a palavra de Deus não está falando nada disso, nada desse assunto de você ser fiel no seu dízimo e oferta. O Senhor está falando com os corações dos fariseus avarentos, instruindo os discípulos, instruindo os novos ricos que estavam chegando. O Senhor estava instruindo a eles, né? E dizendo para eles que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Versículo 9, versículo 8, me perdoa, e louvou aquele Senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, qual foi a astúcia, a prudência? Né? Ele usou as coisas daqui, né, para granjear amigos. Ele usou essa astúcia. E o Senhor Jesus, né, ele fala que muitos filhos da luz, né, os fariseus estavam ali como os filhos da luz. Muitos filhos da luz, e nós também somos, eles não são prudentes. Os fariseus eram avarentos. E hoje, todos nós cristãos somos tentados a sermos avarentos. Jesus estava ensinando ali que não adianta você só amar de palavras, só você dizer que ama, você desejar o bem, você dizer que ora. Não adianta você só agir dessa maneira. E a palavra do Senhor, aqui nela, ela é bem profunda em nos dizer que em Hebreus capítulo 11, versículo 13, eu queria fazer um vídeo só, irmãos, mas eu creio que vai ser 2. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Eu quero ler aqui com você. Você que tem a sua Bíblia. Ela diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros
e peregrinos na terra. O que o Espírito de Deus está chamando a atenção para nós é o que Jesus comentou certa vez. Ele diz que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E nós vemos aqui, né, os heróis da fé, lemos que aqueles homens, eles acreditavam, né, que havia uma nova cidade, uma nova pátria. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles acreditavam e nós precisamos acreditar, temos que acreditarmos que há uma nova pátria, há uma nova cidade. E temos que ter a sabedoria, a prudência que Jesus estava ensinando para os fariseus, que eles eram avarentos. Eles zombaram de Jesus. Quando Jesus está falando aqui, nós lemos, eles zombaram de Jesus. E nós temos que ter a sabedoria de entender o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Em Lucas 14 até o 16, Jesus está passando para os discípulos, exortando os fariseus ricos. Jesus está alertando eles que eles precisavam e nós precisamos sermos prudentes. Temos que ter um entendimento que não adianta a gente ficar só falando que ama, que Jesus te ama, que eu vou orar por você, que Jesus é maravilhoso, cantar, né, vários cânticos, louvores, hinos, falando desse amor, falando que tem que fazer bondade, enquanto nós não fazemos nada. Nós vamos vamos acabar caindo no erro dos fariseus, desses fariseus ricos. A maioria dos cristãos não são ricos, mas existe muitos cristãos ricos, muitos cristãos classe média. E temos sempre, né, nós sempre temos posses que o Senhor tem nos dado, uns muitas posses, outros poucas posses, mas nós devemos ter a sabedoria de administrar, exercer a mordomia. Nós somos administradores dos bens que Deus nos dá, nós estamos administrando para Deus, porque nada é nosso, nada nós trouxemos e nada nós vamos levar. Então tudo que nós temos, Deus nos dá para administrarmos as coisas do Senhor. Eu quero deixar aqui essa primeira parte, né? E vou continuar a segunda parte no próximo vídeo. Amém?